povo de Deus, bora estudar a Bíblia, bora estudar a lição da Escola Sabatina. O título da lição, Aliança e o Evangelho. Vocês perceberam na lição de ontem que aliança e evangelho têm algo muito em comum. Aliança eterna e evangelho eterno são sinônimos. Mas hoje você vai ver como nós aceitamos o dom de Deus, que é o evangelho. A Bíblia fala assim que o tema central da aliança e do evangelho, sabe o que é? A salvação somente pela graça mediante a fé. E nós temos como exemplo, sabe quem? O famoso patriarca Abraão. Veja, Abraão, ele se tornou um símbolo daquilo que todos aqueles que iriam um dia crer em Cristo pudessem apalpar. Por que eu digo isso? Veja, a Bíblia fala assim que Abraão simplesmente ouviu a voz de Deus, chamando ele, e o que ele fez? Aceitou pela fé, sabendo que Deus iria o conduzi-lo, a ele e a sua descendência, para uma morada eterna, que começaria aqui, mas queria ser estabelecida na eternidade. Então, o que a gente percebe? Quando o apóstolo Paulo, quando a Bíblia cita o exemplo de Abraão, é no sentido de nos mover, nos incentivar a sermos pessoas de fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Então veja, Jesus, ele é o nosso exemplo máximo de que devemos basear a nossa fé exclusivamente naquilo que ele fez, ou seja, na sua graça. Então veja, a Bíblia fala assim que nem a fé nos salva, mas sim a graça. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Entendeu? Então a fé é como se fosse uma mão que eu levanto, ergo e alcanço uma mão que vem de cima, que é a mão de Deus, que é a graça. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus, de maneira resumida, eu aprendo que Deus, pelo exemplo de Abraão, mostra aquilo que devemos fazer, que é simplesmente aceitar o chamado dele para sermos salvos por meio da fé. Entende? Então, da mesma maneira que Abraão aceitou, aceite também esta fé. Que Deus te abençoe. Tchau.